Programa Fala Psico, com Daniela Fontes. Uma boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura de Naviraí, sintonizados na 105,7. Hoje, quarta-feira, dia 11 de fevereiro de 2026. Estamos iniciando mais um Fala Psico. Fala Psico que era para ter acontecido na quarta-feira passada, mas em decorrência, de um motivo de força maior, ele foi transferido para ser nessa quarta-feira. O nosso tema de hoje é sobre segurança pública e o nosso convidado é o Tenente Gustavo Gomes. Seja muito bem-vindo, Tenente. Boa noite, Daniela, boa noite a todos os ouvintes, obrigado pelo convite, é uma satisfação, obrigado pela oportunidade da gente falar um pouco sobre segurança pública, que é um tema bastante importante. A gente percebe que, eu costumo falar lá para os militares que segurança ela anda junto com a educação e a saúde, então um dos pilares aí do Estado. E é um tema bastante interessante, a gente está aqui para tirar algumas dúvidas, tirar alguns mitos, e orientar a população para que ela consiga, no seu dia a dia, ter a melhor forma de lidar com a segurança pública. Antes da gente iniciar com as perguntas, Tenente, eu gostaria de expressar aqui meu agradecimento para vocês da Polícia Militar que se disponibilizaram prontamente para participar aqui do programa, para responder esses questionamentos. Inclusive, vocês que acompanham agora o Fala Psico, tanto através do YouTube quanto através da Rádio Cultura, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem nos encaminhar pelo WhatsApp 67 998901057 e o pessoal que nos acompanha através do YouTube também pode encaminhar no campo dos comentários. Para a gente começar aqui a falar um pouco sobre a segurança pública, Tenente, como é que o senhor definiria a segurança pública de forma simples para a população? De forma bem simples e prática, a segurança pública nada mais é do que o Estado ele tem o dever de garantir a segurança, a paz social, a ordem, a segurança da população e dos seus bens, através de ações públicas, de políticas e pelos meios de suas instituições. Uma delas, por exemplo, a gente está colocada aí a Polícia Militar, que se materializa de que forma? No seu dia a dia, você poder sair de sua casa, você poder ir trabalhar, passear, ter a sua rotina de uma forma tranquila, sem que tenha aquela ameaça à sua vida ou aos seus bens. Então, de forma bem resumida, prática, segurança pública é isso. E a segurança ela tem um papel muito importante dentro até da constituição, da pessoa, porque ela faz parte das necessidades humanas, A gente se sentir seguro, se sentir tranquilo. Isso, é uma das obrigações, é a responsabilidade do Estado, mas é a obrigação do Estado, mas é a responsabilidade de toda a população. Sim. E qual que é o papel da Polícia Militar na prevenção da violência no dia a dia, Tenente? Olha, finalidade da PM, de fato, é a prevenção. A nossa missão constitucional é trabalho preventivo. De que forma que a gente faz esse trabalho preventivo? Viaturas nas ruas, viaturas nos bairros, 24 horas diuturnamente. A gente faz policiamento ostensivo, policiamento a pé. A gente tem a modalidade de policiamento ostensivo justamente para isso, para você ver o policial, você identificar a viatura e saber que aquilo ali você pode contar. Ali é a Polícia Militar, que ela está ali para disposição, para ajudar a população, para trazer um pouquinho de sensação de segurança para as pessoas ali. Tenente, dentro dessas intervenções que vocês realizam com a visão de que o caráter é preventivo, vocês fazem mais prevenções ou acabam atuando dentro de situações que já ocorrem, de violências? Como é que é o dia a dia de vocês nesse sentido? Na verdade, assim, a gente, o que as pessoas veem é o trabalho preventivo, que é essa viatura na rua. Sim. Mas por trás disso tem muitas ações sociais, tem muitos projetos, que fazem parte também da prevenção. É uma modalidade que a Polícia Militar ela é estruturada justamente para isso, para você passar instruções, formar caráteres. Nós temos projetos como, por exemplo, ProERG, são projetos que capacitam e formam os cidadãos, tudo de forma preventiva. Então, não é só essa atividade fim que é ver essa viatura na rua. Não, a gente tem várias outras modalidades que a Polícia Militar ela atua. A Guarda Mirim é de vocês também? Não. Mas a gente tem uma parceria muito, muito bacana com eles ali.
mas não é vinculado à PM, não. Mas acaba, de certa forma, sendo algo que vocês dão suporte e que é uma forma preventiva também de atuação. Sim, olha, a guarda mirim aqui de Naviraí é uma guarda muito especializada. Eu já tive a oportunidade de participar ali da semana zero do hall do pessoal ali da molecada. Eles são bem militarizados, né? A gente tem, no nosso curso de formação, a gente tem essa ordem unida que é a militarização, e eles têm muito bem afiados. Eles são muito bons de ordem unida. Então isso aí capacita não só de você ver aquele desfile, mas traz uma série de fatores também para casa, né? Você tem mais uma disciplina, o que nós cobramos muito, e pelo menos o que eu vejo que cobra ali na Guarda Mirim também é muita disciplina. Então eles têm um regramento ali um pouco meio que parecido conosco ali de militarismo. Eu acompanhei já algumas intervenções da Guarda Mirim e eu, assim, achei muito interessante, porque tem toda uma questão de disciplina, mas de valor agregado também, né? A questão de você ter, né, coerência naquilo que você faz, de você ser cobrado, inclusive, pela forma como você, né, trata as pessoas, porque a questão do respeito também é um fator muito importante dentro da instituição, né? Exatamente. Também ali na frente também deles tem alguns militares, né, que tomam uma frente ali. Inclusive deixar um abraço para eles aí, o excelente trabalho que eles vêm fazendo ali, tem que ser reconhecido. E de que forma a presença da polícia, né, a presença policial contribui para a sensação de segurança da comunidade, Tenente? Olha, Daniel, acho que isso aí já é fato, isso é comprovado. Você ter um policial ali passando no seu bairro, passando na sua rua, a sensação de segurança ela é evidente. Mas não só essa sensação, a gente tem na prática que o policiamento, se você vê um policial fardado ali, tem um poder dissuasório, né, de você evitar que aquela pessoa que tem a intenção de cometer algum ilícito, ela pense duas vezes antes de cometer quando ela vê uma viatura, quando ela vê um policial. Então isso aí é o impacto que dá ver o policial fardado ali próximo, andando nas ruas, mais ou menos nesse sentido. E a população, tem como a população colaborar com o trabalho da Polícia Militar? Tem, de várias formas. A filosofia da Polícia Militar hoje é a polícia comunitária. De que forma que a população pode contribuir? Do meu ponto de vista e do ponto de vista acho que da maioria dos policiais é a informação. Trazendo informação para a polícia é de grande valia, né? Uma polícia sem informação ela só trabalha reagindo, e essa não é a nossa finalidade. A nossa finalidade é a prevenção. Quando nós temos a informação, é interessante porque nós conseguimos direcionar o nosso policiamento. A gente percebe muitos casos aqui na Naviraí, e não só na Naviraí, é do estado, de casos subnotificados. Aquelas ocorrências que acontecem, os crimes acontecem, mas não chegam ao conhecimento do poder público. Isso é muito ruim para o nosso policiamento, para a gente direcionar o nosso policiamento. Volta e meia eu recebo ali ofícios de bairros solicitando aumento de policiamento, com a justificativa de que naquele bairro, determinado bairro, aumentou o número de crimes. Só que quando a gente vai avaliar e vai pesquisar, vai ver estatísticas, os dados não mostram esse aumento. Uhum. É apenas uma sensação que aquilo aumentou, mas não tem os dados precisos para que eu direcione meu policiamento. Se aumentou a estatística, se aumentou os dados daquele bairro, obviamente nós vamos aumentar o policiamento daquele bairro, mas não é o que acontece. Por isso que é importante que traga conhecimento do poder público a essas notificações, traga informações. A população pode trazer informação para a Polícia Militar através do 190, é o carro-chefe do nosso meio de comunicação. Nós temos também a plataforma 181, que é o Disque Denúncia. Essa plataforma é do governo do estado, ela é totalmente anônima, 100% anônima, então a pessoa que não quiser se identificar, ela pode fazer ali para a Polícia Militar, mas também pode trazer para a Polícia Civil, Ministério Público, enfim. O importante é que traga essas informações, porque daí a gente consegue direcionar o nosso policiamento e tentar atender da melhor forma possível essa prevenção desses crimes que ocorrem.
É importante trazer essa informação para a população, porque muita gente às vezes acaba realmente, né, não tendo iniciativa diante do que acontece. Às vezes até por achar que foi uma tentativa de furto. Mas uma tentativa de furto, ela precisa ser registrada, Isso, né? E a pessoa fala, não, né, só foi uma tentativa, não roubou nada. Então, assim, não é esperar que roubem para que você tome uma atitude de notificar o que está acontecendo, para não acontecer exatamente isso que você está trazendo, né? De não ter evidência que justifique você ter o patrulhamento naquela região. Isso. E como eu te falei, a gente vai direcionar os policiamentos com base nas estatísticas, né? Não vai direcionar com policiamento com base, eu acho que aumentou o número. Não é achismo. A gente trabalha com dados. Por isso que é importante que a gente tenha essas informações. E a informação correta pode ajudar na redução dos crimes? E de que maneira ela pode ajudar? Ajuda principalmente a gente direcionar o nosso policiamento. Por exemplo, determinada casa, aí nós recebemos a informação que está acontecendo um crime em determinada casa. Se nós tivermos a informação correta do local, no número da casa, a gente chega com muito mais rapidez, a gente evita deslocamentos aí desnecessários e pegar uma rota que não seja daquela localidade. E evitando isso, a gente tem uma ação considerável de positividade na ação policial, de você chegar com mais rapidez, você encontrar o indivíduo ali, de fazer a captura dele, flagrante delito. Então, informações corretas, informações precisas, elas são fundamentais para direcionarmos as nossas viaturas, nossos policiamentos e trazer uma resposta mais eficaz. Tenente, ocorre de ter notificação que de repente não é verídica? Como é que funciona isso? Quais são as consequências? Acredito que é um ponto importante também para a gente trazer, porque tem gente que às vezes brinca de passar trote para a polícia e não sabe o quanto isso acaba comprometendo o trabalho de vocês, né? Sim, a gente ainda recebe uns engraçadinhos lá, mas hoje a gente consegue identificar, porque nós temos um programa que consegue verificar de onde está ligando, mas sim, é crime passar trote para a polícia, sem contar que você está ocupando uma linha de emergência que alguém vai precisar, né? Alguém precisa e você passando um trote, mas a gente tem os meios de buscar identificar quem são essas pessoas, mas assim, acontece. Pouco, mas acontece. Nós vamos agora para um breve intervalo e já a gente retorna com mais perguntas no Fala Psico. De volta com o Fala Psico, nós estamos aqui hoje com o tema de segurança pública com o convidado Tenente Gustavo Gomes. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, você pode encaminhar para nós através do WhatsApp da Rádio Cultura, que é o 67998901057. Tenente, dando continuidade
o que a gente estava conversando sobre a questão da informação correta, como é que o cidadão ele precisa tratar quando ele percebe uma movimentação suspeita? Qual seria o fluxo, né, de comportamento, de atitudes que ele poderia adotar para auxiliar a polícia? Olha, primeiro, antes de mais nada, é não querer dar uma de herói, né? Uhum. A gente sabe que tem perfis e perfis, mas o recomendável, o aconselhável para nós é que ligue no 190, acione a Polícia Militar, como eu falei, dê conhecimento para que a gente consiga encaminhar uma viatura e verificar se a situação é crime ou não, se é uma orientação ou precisa de uma condução, enfim. Mas a viatura vai até o local e identifica. É interessante ele já ter os dados, as informações corretas de qual é a localização, ponto de referência, porque às vezes a pessoa liga e ela, né, também não tem muita informação para passar, que também não ajuda a polícia, né? Não, aí pelo contrário atrapalha. A gente recebe muita ligação de qual que é determinado cometimento de crime numa casa, e aí a pessoa fala assim, qual que é o seu endereço? Uhum. É aqui na frente da conveniência do seu Zé. Uhum. Não, a gente precisa do nome da rua, a gente precisa do número, de fato, o que está acontecendo. É importante ter essas informações para que a gente saiba também passar para o policial que vai fazer o encontro, vai fazer o atendimento dessa ocorrência, do que está acontecendo, né? Para ele não chegar lá e também ser pego de surpresa. Uhum. E quais são os cuidados básicos que as pessoas podem adotar para reduzir o risco de serem vítimas de crimes, tenente? Tá, básicos, mas essenciais, tá? A gente está numa era digital que o celular hoje ela toma muito o nosso foco. E a gente vê como um grande problema o celular. Você andando na rua com o celular na mão, as pessoas estão atravessando a rua com o celular na mão sem mesmo saber o que está acontecendo à sua volta. Então é importante que você tenha essa noção do ambiente que você está, você conhecer principalmente onde é que você mora, o seu bairro, os seus vizinhos, pelo menos ter um contato, mesmo que superficial ali com o seu vizinho, para você ter um panorama daquilo que está à sua volta. Então, esses são um dos cuidados básicos que a gente orienta as pessoas a ter também. Por exemplo, a gente percebe que tem uma grande valia para nós o uso de câmeras em casa, câmeras de imagem, câmeras de segurança. Está um pouco mais acessível hoje, é uma ferramenta de bastante importância e nos ajuda demais na elucidação dos crimes, da gente identificar quem são essas pessoas, identificar e fazer um policiamento já direcionado, tendo os possíveis alvos, né, daquele cometimento com base nessas imagens de câmera de segurança. Dá para a gente também avaliar o uso de cercas elétricas em casa, e também é uma coisa um fator que inibe bastante a pessoa. Eu sei que nem todos têm condições de ter uma câmera, de colocar uma cerca elétrica, mas passa um cadeado no portão, por isso é fundamental passar um cadeado ali no portão da frente de casa, da janela, enfim, não deixar brecha para que a pessoa que tem a intenção de cometer algum delito, ela tenha essa oportunidade de fazer. Dificultar, né? Com certeza. Porque o indivíduo, um delinquente, ele só precisa de uma oportunidade. Se a gente der a brecha, ele vai fazer e a pessoa vai ficar no prejuízo. E é interessante a gente observar que, normalmente, eles começam a observar as vítimas, né? Temos muitos casos, assim, de quadrilhas, né, identificando a rotina da família, de verificando como é que funciona, quantas pessoas tem em casa, quais são os veículos que tem, que hora que sai, que hora que entra. Então, a gente tem que tomar cuidado nesse sentido também. Porque tem as situações que a gente sabe que são os crimes, né, de menor potencial, onde a pessoa ela quer pegar uma coisa aleatória ali, às vezes para sustentar um vício, algo nesse sentido. Mas tem as pessoas que realmente elas querem algo de grande valor, e aí ela já tem um jeito mais sofisticado, né, para avaliar a vítima. Mais estruturado porque, assim, a gente percebe que essas pessoas, esse grupo mais estruturado, eles já vão direcionados para cometimento principalmente de veículos ou objetos de maior valor. Agora, esses ladrões de pequeno valor, isso aí é um pouco mais complicado também, porque são muitos, Sim. não ficam presos, e aí a gente vai naquela briga de gato e rato,
tirando de circulação, daqui a pouco eles voltam, a gente tira de circulação de novo, eles voltam e assim vai. Tenente, tem bairros que adotam um grupo do WhatsApp para vizinho? Onde qualquer situação suspeita, eles já se comunicam. O que vocês pensam sobre isso? Vocês acham isso efetivo? Efetivo. No meu bairro ali, eu moro aqui no Ecopark, a gente tem um grupo aqui do bairro aqui, é bastante comunicativo ali. Porque assim, as pessoas veem determinado indivíduo que não é acostumado a ver aqui nessa região, as pessoas já alertam, de um indivíduo passando aqui, tem um indivíduo com características assim, então fica muito mais fácil da gente identificar. E também tem, dentro desses grupos, tem os policiais, né? E os policiais viram referências, querendo ou não, de forma involuntária, esses policiais viram referência nesses locais. Ali mora um policial. Então a pessoa vai lá, comunica com o policial. Mas é importante sim que tenha esses grupos de bairro, porque daí fica muito mais fácil, muito mais dinâmica a comunicação ali para... E são formas de entender que a gente é responsável pela segurança também, né? Pela nossa e dos outros. Porque não é porque a situação não está acontecendo comigo que eu não tenho responsabilidade se eu estou vendo o que está acontecendo, né? Então, quando a gente cria essa consciência de que a segurança ela é responsabilidade nossa, a gente começa a olhar, né, com outros olhos. Porque tem gente que fica esperando só que a polícia tome, posição. Só que quantos mil habitantes tem aqui? Quantos policiais a gente tem? É impossível esperar que eles deem conta, né, de todas as situações que acontecem aqui na cidade, né? A cidade é grande e por mais que a gente tenha, uma busca de desenvolver o trabalho de excelência, é impossível atender todas as demandas. Né? É possível. Obviamente nós não vamos conseguir fazer a prevenção de todos os crimes, mas aquilo, na maioria, a gente procura fazer à frente, procura atender, procura fazer o melhor serviço possível, porque essa é a nossa finalidade, né? E quais são os erros mais comuns que a população comete e eles acabam facilitando a ação dos criminosos, tenente? O uso do celular, uso do uso do telefone, você está caminhando, telefone de cabeça baixa, você não consegue identificar quem está à sua volta. Eu vejo muita gente também caminhando, fazendo atividade física com fone de ouvido. Isso aí também é bastante prejudicial, porque você tira seu foco. Distrai, né? Distrai. A gente também tinha muito problema com relação a veículos estacionados na frente de casa. A gente percebeu que teve um grande boom de furto de veículos e em muitos casos havia ali o proprietário deixou o carro estacionado para fora de casa e trancou ou esqueceu o carro ali na frente, aí no outro dia ele acordou para trabalhar, o carro não estava mais lá. Então assim, são ações que facilitam demais o serviço. É o famoso me ajuda a te ajudar, né? Tem casos, por exemplo, que o proprietário deixa o veículo parado na frente, caso com chave na ignição. Aí complica demais, aí não tem nem como o cara questionar alguma coisa de se houve policiamento ou não. Olha a brecha que o cara deixou. Então são erros assim, que são erros corriqueiros que fazem, que aumentam a criminalidade e dão margem para que essas pessoas que têm a intenção de subtrair, elas vão conseguir. Então, a gente tentar evitar ao máximo nesse sentido. E a gente não consegue identificar quem são as pessoas que vão fazer isso, né? Porque às vezes a pessoa, ela fala, não, mas aqui é tranquilo. Mas tem um monte de gente com feição tranquila que tem umas intenções também, né? Então, tem que cuidar bastante. Não dá, a gente tem que ter, né, fé em Deus, mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? E falando do papel da família em relação à prevenção da violência e da delinquência, o que você, né, observa? Quais são os pontos que as famílias precisam, né, trabalhar em relação aos jovens? Olha, a família tem um papel importantíssimo na vida, na criação dessa criança e adolescente. Existem vários estudos aí que comprovam que uma família estruturada, ela tem a tendência que o filho, o adolescente, ele cresça em um ambiente melhor, ele reproduz essa situação na sua casa. E do contrário também, né? Se a pessoa tem uma família desestruturada, tem uma família que os pais não dão os devidos conselhos ou exemplos, a família se mostra bastante importante nessa situação, porque o exemplo arrasta, né?
Se você tem um exemplo em casa, se você tem uma família, você tem uns pais que te demonstram qual que é o caminho certo, a tendência de você conseguir caminhar pelo caminho certo é muito maior. Então a família é importante, muito importante, porque também a família é o início, né? É a base de tudo, é a base onde você tira ali os valores morais, culturais, né? Os primeiros ensinamentos, que daí para o indivíduo conviver na sociedade. É importante as famílias estabelecerem as regras, a disciplina em casa, né, a visão de princípios e valores, porque pelo menos no que eu observo dentro, né, das minhas atuações, é que muitas dessas pessoas que vão parar dentro da delinquência, da criminalidade, são jovens muitas vezes sem limite. Né, que começaram lá atrás a dar sinais e a família não teve nenhum tipo de intervenção. Entendi. É isso que a gente atende muito, a gente percebe muito isso na prática mesmo. Principalmente nesses crimes de violência doméstica, por exemplo, a gente vê que o pai e a mãe ali, eles não estão nem aí pro filho, por exemplo, né? Eles fazem o que fazem na frente da criança e a criança vai crescendo daquela forma ali. E aí a criança começa a apresentar problema na escola, começa a apresentar problema nos amigos e daqui a pouco está na criminalidade. Impacta muito. E filho é para a vida inteira. A gente não descarta um filho, né? Então a gente tem que cuidar do princípio ao fim, porque dependendo da idade que ele atinge, você não tem controle mais. Você consegue controlar enquanto é criança, enquanto é adolescente, você consegue estabelecer regras, você consegue, né, trazer disciplina, você consegue fazer uma intervenção mais firme, mas a partir do momento onde eles se tornam jovens, daí para frente a personalidade ela já está formada, então assim, é muito mais difícil você intervir. Aí nem os pais têm controle e muitas vezes nem o Estado, porque o Estado não dá conta. Daí deságua, por exemplo, na segurança pública, que a gente conversa bastante sobre isso, lá no batalhão, que você percebe que abrangem outras áreas, mas deságua na segurança pública e a gente vai ali fazendo um serviço paliativo. Né? A gente resolve aquele problema temporal ali, mas não atinge a raiz do problema, que é a educação, que é um limite que os pais não dão. Então a gente tem isso como um meio de tentar também trazer uma prevenção dos pais cuidarem dos seus filhos, educarem da melhor forma possível para que não entre. A gente sabe que existem situações onde a família faz o papel dela, mas dentro de uma família que faz o seu papel, a incidência ela é muito menor do que de uma família que não faz. Né? Então, assim, fazer, né, ter essas atitudes, realizar essas cobranças, fazer esse acompanhamento, ele é fundamental para que a gente, né, trabalhe na prevenção mesmo, que é uma forma preventiva de evitar que o teu filho depois padeça, porque acaba padecendo. É verdade. Vai padecer num presídio, vai padecer numa UNEI, se ele for, né, adolescente. Então, assim, são lugares difíceis, que as pessoas, às vezes, elas romantizam que a pessoa fica lá, né, comendo de graça e sem trabalhar, mas elas não têm ideia, né, de quão é difícil uma vida dentro do presídio. Só quem trabalha lá dentro, sabe o quão difícil é aquela situação. Eu não me sinto bem trabalhando num lugar do que lá. Não acho um lugar bom para trabalhar, mas sim, cada um é cada um e não dá para medir pela minha régua, né? Sim. Mas é um lugar que não tem essa romantização que muitas vezes a gente faz, né? Então, assim, o meio que a gente tem para evitar que um familiar passe por isso é trazendo a consciência de que nós temos responsabilidade de repassar princípios, de frustrar os filhos, porque, né, é impossível passar uma vida sem frustração. Então, a gente não tem que ficar evitando, passando mão na cabeça. Às vezes a gente vê que existem situações de pais que vão na escola agredir o professor, porque o professor às vezes foi firme com a criança. E, na verdade, aquela firmeza, muitas vezes, ela é necessária para uma criança que não tem limite. Né? Claro que não vai ser, né, uma firmeza relacionada à agressão, mas, às vezes, o professor ele precisa ser mais rígido. E, dentro dessa rigidez, a criança chega em casa e os pais, eles querem ir lá, eles não corrigem a criança, eles querem corrigir o professor. Né? Então, você vê a inversão de valores. E isso, infelizmente, é algo que é uma fórmula. Eu não vou dizer que essa criança vai ser delinquente, mas é um fator que contribui para isso, né? E a gente percebe isso na realidade, na prática, né? Muitos menores infratores, quando você vai conversar com uma pessoa, com esse indivíduo, ele totalmente sem
sem modo, sabe? Sim. Você vê que a pessoa não tem o limite, não foi imposto o limite para ele pelos pais ou o responsável. Então a gente acaba trabalhando, colocando, tirando um pouquinho da realidade, mas volta e meia ele volta de novo, faz de novo, e aí vai esse serviço que eu te falei de barata aí. Porque fica internalizado aquilo. Quando está enraizado, é muito mais difícil de você tirar da pessoa, né? E a presença de vínculos familiares saudáveis pode impactar na segurança pública? Impacta. Já existem estudos comprovados de que uma família bem estruturada, como eu te disse, desestruturada, por exemplo, ela impacta significativamente na criminalidade daquela criança, daquele adolescente. A nossa prática, que eu falo do serviço da Polícia Militar, aqui de Naviraí, por exemplo, a gente faz atendimento de violência doméstica, a gente vai ver a família totalmente desestruturada. Aqueles pais que já têm um histórico extenso de ocorrências policiais, aquela criança vai crescendo naquele meio e ela vai achando que aquilo é normal. Vai naturalizando, né? Vai normalizando. E aí ela vai começando a apresentar problemas, e daqui a pouco ela começa a ser a parte autora, né? A parte autora das nossas ações. E entra muito na questão que você fala, né, da família já ter um histórico, porque muitos têm um discurso do tipo, não, mas eu fiz isso porque eu estava passando fome, como se uma situação justificasse o delito, né? E, na verdade, não justifica, mas por quê? Porque isso é aprendido, se ele vê isso acontecendo na casa e isso é visto como algo comum e natural, é o que eles vão internalizando, né? É verdade. E a presença dos vínculos e de que forma o diálogo com as crianças e adolescentes ajuda na prevenção de comportamentos de risco, tenente? Daniela, é aquilo que a gente já vem conversando, sabe? Você ter uns pais que impõem limites, uns pais que dialogam com a criança, principalmente quando o filho erra, né? Quando o filho tem aquele comportamento equivocado, e você impor um limite, você impor uma correção na criança, isso impacta diretamente na educação dela. Se impactou na educação, vai impactar na criminalidade. Reduz a criminalidade. Um ponto importante é que, além do diálogo, haja correção. Porque vamos pegar o exemplo do seu filho. Você vê seu filho tendo um comportamento equivocado e você não toma uma atitude ou você não faz uma correção, você passa uma mensagem que aquilo lá para ele é normal. E ele vai se repetir. E vai se repetindo ao longo da vida até que um ponto que ele começa a entrar na criminalidade. Então, o diálogo é importante. E é muito mais fácil entrar na criminalidade, porque assim, nessa fase eles estão buscando, né, na adolescência, eles estão buscando a tribo. Ele vai se identificar com quem, se ele não tem limite? Ele vai se identificar com outros que não têm limites também, né? Só que você não sabe a qualidade dessas pessoas que também não têm limites, né? Quais são os valores que essas pessoas têm. E, infelizmente, tem muita gente que fala, né, faço que as pessoas não se formam a partir das companhias, mas a gente vê que cada vez mais, né, as companhias, elas têm interferência sim, porque até por uma questão de querer se encaixar, às vezes ele nunca roubou, mas se aquele grupo rouba, ele vai começar a roubar também, porque ele vai querer fazer parte. Eu acho que aquele lance de aceitação, né, eu acho que sim. Você acha que você pode falar melhor do que eu, o adolescente, né, ele procura ser aceito pelo grupo, então ele começa a partir, dar brechas para que ele seja aceito, ele topa qualquer coisa, né? Então eles entram aí na criminalidade. Então é importante, né? É um tema sensível. Eu acredito que é de grande esclarecimento para os pais que estão nos acompanhando, porque muitas vezes os pais não sabem o que fazer, né? Mas eu vou fazer o quê? Quando a gente fala de correção, a gente não está falando de agressão. Correção é consequência. Então, filho, você fez isso, você vai ficar sem seu celular. Gente, hoje eu não vejo criança recebendo esse tipo de punição de ficar sem telefone. A criança faz o que ela quer, mas ela não sente o impacto. Por quê? Porque ela não tem absolutamente nenhuma consequência em relação ao que faz. Né? Então, assim, é tirar o telefone, é deixar sem televisão. Porque, assim, hoje, por mais que a gente tenha, né, uma sociedade que tem uma classe baixa, mesmo as classes baixas, né, as classes mais baixas, eles têm um celular em casa, às vezes, que a criança está na mão. Eu percebo muito aí nas rodas que eu participo, que assim, a criança está apresentando algum problema, está incomodando o pai, quer a atenção do pai e a mãe, o pai e a mãe vai lá e dá o celular, como forma de
descansar Sim. o pai e a mãe ali, eu acho que isso aí é bem prejudicial. E acaba interferindo. Então, assim, eu quero ter paz, eu não quero ter, né, desconforto, eu já trabalhei o dia inteiro, eu tô cansado. É. Mas educar cansa também. É. E quando a gente, né, decide ter um filho, a gente precisa saber que junto com o filho existe uma responsabilidade, vai vir esse cansaço, que vai te evitar dor de cabeça no futuro. E tem que aproveitar agora que você tem saúde para você cuidar, porque no futuro você vai estar idoso tendo dor de cabeça, né? É verdade. E, tenente, o senhor percebe que a falta de orientação e acompanhamento contribui para o envolvimento dos jovens na criminalidade? Contribui. Sem sombra de dúvidas, contribui, Daniel. Quando existe essa falta de orientação, a gente percebe que a educação ela se ausentou em algum momento, seja por parte dos pais ou por parte do Estado. E quando ausenta a educação, entra a segurança pública na vez. E a gente só entra, como eu te falei, só para suprir alguma necessidade momentânea de você tirar aquele indivíduo de circulação, mas não vai identificar qual que é o foco principal, o que levou ele a praticar aquele delito. Então, orientações, diálogos, correções, isso tudo faz parte, tudo contribui de forma significativa, sim, para a formação dessa criança e adolescente, sem sombra de dúvidas. E quando a gente fala, né, do diálogo, né, da afetividade, de você estabelecer limite, a gente não está falando de nada que é sofisticado, que a pessoa vai ter um custo, ela vai ter que ter um desembolso para fazer isso, porque são medidas, né, que a pessoa ela precisa aplicar no dia a dia dela. Então, assim, não tem relação com a parte social, ela tem relação realmente com você, né, olhar para a situação e buscar um comprometimento para buscar uma mudança nesse sentido, né? Ô, tenente, aproveitando que a gente está falando sobre jovens, né? O senhor percebe se existe uma interferência em relação ao consumo de bebida alcoólica, em relação à criminalidade, em relação até a tentativa de homicídio? Porque a gente percebe, né, pelo menos o que eu venho acompanhando de matérias, né, nos jornais locais, que a maioria das tentativas de homicídio ou homicídio, elas estão associadas a consumo de bebida alcoólica. E a gente vê cada vez mais cedo os pais liberando bebida alcoólica. Tem menino de 13 anos, 14 anos, 15 anos ingerindo bebida alcoólica. Como é que vocês enxergam isso lá na prática? Porque vocês estão ali, né, lidando com as consequências. Como é que é isso? Na prática, eu não vou dizer a totalidade, mas a maior parte da nossa doença, principalmente essas envolvendo violência doméstica, onde você vê o ciclo familiar ali, tem envolvimento de bebida alcoólica. Isso é fato. Contribui significativamente para que o álcool é uma porta de entrada para as outras drogas, né? As pessoas falam. E de fato a pessoa começa ali na droga, no álcool, vai passando, daqui a pouco o álcool já não está fazendo mais o efeito, entra nas drogas ilícitas. E a gente vê que isso é associado à violência doméstica. Houve violência doméstica, houve, como você falou, a tentativa de homicídio, tem álcool no meio. Isso impacta diretamente a criminalidade. Isso é fato. E essa permissividade dos pais de inserirem o álcool cada vez, né, de permitirem esse álcool mais cedo na vida, né, dos adolescentes, isso pode trazer um impacto futuro para a vida deles? Traz. Porque a gente percebe que cada vez mais, às vezes você vê, né, um adolescente de 14 anos com coma alcoólico porque bebeu demais e a família está ciente que ele toma, né, que ele ingere bebida alcoólica. Nós tivemos casos aqui, acho que na exposição aí de alguns menores de idade ali consumindo bebida alcoólica, a gente tomou as providências. Mas nesse sentido aí, eles começam muito cedo, e daqui a pouco já não estavam fazendo mais efeito, parte para outra droga. E aí... E mais uma vez vem o papel da família, né, na prevenção, né, na orientação, porque a gente sabe que quando o jovem ele toma uma determinada idade, a gente não tem controle mais, mas pelo menos o período onde a gente tem um determinado controle, que a gente evite, até porque o jovem ele está com o cérebro em desenvolvimento, né, está em formação, ele ainda não tem maturidade para lidar com isso. E aí, dentro dessa condição, às vezes tem um comportamento mais impulsivo, até por a questão de oscilação, né, dos hormônios que estão ali, né, na fase de desenvolvimento da adolescência, acabam cometendo delitos também. E também no exemplo, né, você vê o pai e a mãe ali já consumindo, sendo... Sem controle. Sendo totalmente aleatório o uso indevido ali, ele vai crescer daquele jeito, vai fazer também.
Tenente, quais são os fatores sociais e emocionais mais frequentes que estão associados à delinquência? A partir... No nosso ponto de vista e pela prática que a gente vê, a principal é a desestruturação familiar, em primeiro local. Em primeiro lugar, a gente consegue vislumbrar que aquela casa que não tenha... Quando a gente fala de destruição familiar é o que? Você vai numa casa, você vê o pai e a mãe ali com essa ficha, tem essa ficha criminal, não trabalham, a mãe sofre violência doméstica e é totalmente dependente do pai ali. Então, essa desestruturação, ela traz malefícios e exemplos negativos para aquela criança, para o adolescente que vai crescer e vai perpetuar essas situações. Na prática, é bem complicado, bem difícil, porque a gente está ali para trabalhar com solução de crimes, mas muitas vezes a gente tem que trabalhar também com o psicológico, né, de orientar a família, de orientar o pai, de orientar a mãe. E em muitos casos você vai orientar o pai e a mãe, eles não estão nem sabendo o que o policial está falando ali, então fica bem complexo. São bem complexas essas ações, principalmente de violência doméstica. Nós vamos agora para um breve intervalo e já a gente retorna com mais Fala Psico. De volta ao Fala Psico, mandar um abraço ao pessoal que está nos acompanhando através do YouTube, Agnaldo, Diana e Andréia. E dando continuidade, Tenente, a gente estava falando sobre a questão do consumo de bebidas alcoólicas, né, para adultos e também de menores. Existe um impacto, visto como crime a permissão, né, dos responsáveis em relação a essa questão do consumo do álcool? Tem a responsabilização dos pais, dos responsáveis, né, de omissão de guarda. Eu não conseguia abrir aqui pela minha internet para ver a pena que é desse crime, mas é um crime sim. É um crime tanto para os pais que permitem isso aí, quanto para aqueles que fornecem bebida alcoólica para crianças e adolescentes. A penalidade ela é a mesma? Não, são crimes diferentes. São diferentes. São crimes diferentes.
Eu só não estou conseguindo abrir aqui para ver. Se você puder, Patrícia. A minha internet aqui está um pouquinho para a gente falar, mas sim, são crimes diferentes. Tá. Mas ambos são responsabilizados. E o ambiente que a pessoa vivencia, ela pode influenciar em relação às escolhas da pessoa? Influencia. Acho que tudo aquilo que a gente já conversou sobre exemplos bons, exemplos ruins, né? Se você tem um exemplo bom, você tende também a seguir aquele exemplo. Como se tiver um exemplo ruim, você vai seguir. É um pouco complexo a situação de vulnerabilidade dessa criança e adolescente, mas a gente está aqui para tentar fazer a prevenção, de mostrar que se eu sigo o caminho errado, tem chance de voltar, vamos consertar enquanto há tempo, né, para que não ocorra aquele destino para quem tem esse caminho da criminalidade, são dois destinos, ou é preso ou é morto. Então não tem como ter felicidade num caminho como esse, né? Uhum. E como é que a prevenção precoce ela pode reduzir a criminalidade a longo prazo e o que a gente pode considerar como prevenção precoce, tenente? Olha, eu andei dando uma pesquisada, tem um artigo científico de um promotor de justiça do estado do Amapá, João, não vou me recordar o nome dele. Ele traz ali algumas consequências do que é o tema do artigo científico dele, é o custo alto da falta de prevenção e o aumento da criminalidade. Essa falta de prevenção, ela faz com que aumente a criminalidade. Você traz um estímulo para quem tem propensão a cometer um delito, e a repressão, ele diz que ela traz uma onerosidade para o Estado muito maior do que a prevenção. É muito mais fácil você punir do que você educar. Uhum. E muito mais oneroso para o Estado. Então ele traz que a longo prazo essa criminalidade ela aumenta, né? Por estudo científico é comprovado que ela aumenta, justamente pela essa falta de prevenção, de ausência de políticas públicas, de ausência do Estado intervir numa escola, numa palestra, enfim, são todas ações que o Estado onde não traz essas informações e o indivíduo fica aí à mercê e parte para a criminalidade. Então tem seus impactos, né? Tem. Mas tem os projetos sociais também. Um tempo teve aquele PET, eu não sei se funciona ainda, que é de erradicação do trabalho infantil. Teve muito tempo, muitos anos atrás aqui na Vila, acho que não tem mais, né? Mas eu sei que tem aquele projeto. Era feito pela prefeitura. E tem o projeto da prefeitura que é o Aquarela, que também pega, né, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade para receber, né, informação, reforço escolar, que é bem interessante também. E são intervenções muito válidas, mas assim, com a quantidade de pessoas que tem, se as famílias não fizerem o papel, né, não existe um lugar para você colocar todas as crianças, todos os adolescentes, né? A Polícia Militar, por exemplo, ela tem alguns projetos sociais que são direcionados justamente para essa prevenção. A gente destaca o ProERD, né, que é um programa da PM que já tem muitos anos já. A gente geralmente constantemente encontra aí adultos que falam assim, eu participei do ProERD, aí vê uma ação do ProERD e fala, eu recomendo o ProERD. Então, são ações preventivas que a Polícia Militar faz, dentre outros, né, nós temos outros projetos, mas que tudo na intenção de prevenir para que a criminalidade não atinja esses números alarmantes que nós temos. E o ProERD, ele tem aqui na Viraí? Não, nós temos um ProERD em Campo Grande, que eu tenho conhecimento em Campo Grande, em Dourados, e, se eu não me engano, em Três Lagoas. E como é que funciona esse programa, tenente? É um programa combate à droga, né? Ele é estruturado para que os policiais militares façam um acompanhamento do juvenil ali, do ginásio, com palestras, brincadeiras, mostra para eles a realidade de quem entra nesse caminho, que é um caminho sem volta. Então, participa ali desde o começo do ginásio, vai até o ensino médio ali com palestra, orientando, incentivando e participando os pais também. Então, eu acho que é bastante interessante um projeto desse aí. E como é que pode se fortalecer a relação de confiança entre a polícia e a comunidade, tenente?
Comunidade trabalhando junto com a PM, ou e vice-versa, a PM trabalhando junto, porque acho que a finalidade nosso produto fim é a população, então, tendo essa população mais próxima, confiando no nosso serviço, é muito mais fácil, muito mais prazeroso para a gente atuar. E para com o policial também, da sociedade, o policial tem que estar mais técnico, tem que saber da legislação, tem que saber reconhecer você chegar numa ocorrência, fazer um atendimento com os direitos humanos ali observados, com a legalidade, fazendo o encaminhamento correto. Então isso aí é uma atividade mútua entre população e PM, para que a gente consiga ter uma proximidade uma proximidade e uma efetividade no nosso serviço. De que forma a polícia trabalha com ações preventivas além do policiamento ostensivo, né? Você comentou do ProERD, a gente falou sobre alguns projetos sociais, tem alguma outra forma preventiva que você enxerga? Temos, por exemplo, aqui na Viraí nós temos algumas palestras educativas de trânsito, relacionadas ao trânsito. Nós temos alguns militares também capacitados para fornecer palestra para violência doméstica, como nós temos o caso aqui do Promuse, é um programa de atendimento à mulher bastante efetivo no nosso município. Então são palestras nesse sentido, palestras sobre o uso de drogas, palestras sobre os índices de criminalidade no nosso município, né? Então são formas de prevenir ali, uma forma de mostrar para a população que a prevenção, acho que nós achamos que é o caminho correto. E que mensagem que o senhor deixaria hoje para a população sobre prevenção, responsabilidade e segurança coletiva? Segurança pública ela é um dever do Estado, mas é uma responsabilidade de todos. O policial está ali na frente, né? Está na vanguarda, mas não se faz uma segurança pública somente com o policial. O policial ele é o espelho da sociedade. Se nós tivermos uma sociedade, uma população, um Estado, uma família, uma escola, caminhando pelo mesmo sentido, o nosso serviço, a segurança pública, ela fica muito mais efetiva e a gente consegue contribuir muito mais na segurança, até mesmo na educação da população. Então, todos remando pelo mesmo caminho, eu acho que fica muito mais fácil para todos dividirmos esse piano aí. Tenente, gostaria de agradecer, né, a sua disponibilidade em vir participar aqui do programa. Eu acredito que foi de muito esclarecimento para muitas famílias que nos acompanham e é importante as pessoas saberem os fatores que contribuem às consequências, né? A gente não está dizendo que essa é a regra e que isso vai acontecer se não houver, mas o que a gente observa é que esse é um caminho que faz parte das pessoas que chegaram lá, elas tiveram, né, passaram por essas experiências que nós citamos aqui. Então, gostaria muito de agradecer sua disponibilidade, né, agradecer a Polícia Militar pela, né, liberação para que o senhor pudesse estar aqui. Muito obrigada. Obrigado a vocês novamente, tá? Obrigado pelo espaço, parabéns por dar essa abertura à segurança pública e os outros temas que você vem debatendo aí. É importante sim que a gente faça essa proximidade, tenha essa proximidade com a população e de fato conversar, né? Não ter aquela viatura só para atendimento de ocorrência, não, assim para conversar, para debater, trazer alguns pontos importantes sobre segurança pública. Então eu acho que isso aí é muito interessante. Obrigado, a gente está sempre à disposição, sempre que possível, está aqui para contribuir. Muito obrigada, Tenente. Gostaria de agradecer a Patrícia, que também nos acompanhou aqui nos bastidores. Obrigada, Patrícia, pela sua disponibilidade. Ao Ferreira, que retornou. Bem-vindo de volta, Ferreira. Adam, que é o nosso suporte aqui. Muito obrigada aos ouvintes que nos acompanharam até aqui e às pessoas que nos acompanharam através do YouTube. Uma excelente noite a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira com mais Fala Psico.